Por que Deus nos coloca no deserto? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre deserto, que foi um assunto também muito pedido por vocês aqui no canal. Muita gente tem perguntado sobre isso e pede para eu compartilhar alguma experiência sobre este assunto e nós iremos falar sobre isso agora. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É muito interessante a gente observar os detalhes do que está escrito aqui. E o que é que está dizendo aqui? Que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, deserto, gente, é algo que é propósito, tem propósito. Você não vai para o deserto por qualquer motivo. Se você é uma pessoa que caminha em obediência e está andando segundo aquilo que Deus te ordena, Ele pode te colocar no deserto em algum momento da sua vida e provavelmente você vai para o deserto em algum momento da sua vida. Isso é super normal a gente passar pelo deserto. Então aqui Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito. Ele não foi porque ele quis, ele não foi porque ele escolheu ir, foi o Espírito que conduziu ele ao deserto. Então em alguns momentos da sua vida o Espírito vai te conduzir ao deserto. E quando a gente fala sobre deserto, temos que nos atentar aos detalhes. O que é o deserto? O que representa o deserto? O deserto é um lugar onde não tem água, é um lugar seco, não tem alimentos, não tem recursos e possa ser que com você não aconteça de forma literal. Tem pessoas que quando são conduzidas ao deserto, elas passam sim por necessidades. E talvez você passe dificuldade, não nessa área especificamente, mas em alguma outra área da sua vida você vai sofrer ali durante o deserto. Então, o termo deserto nós relacionamos a privações. Quando você está passando por alguma dificuldade, quando a gente vê alguém passando por um momento difícil, uma fase difícil, a gente fala assim, fulano está no deserto. Então, é um termo que nós cristãos usamos para definir alguém que está passando por um momento de dificuldade, de necessidade em alguma área que seja. A gente chama de deserto. E quando a gente lê a palavra, a gente percebe que várias pessoas na Bíblia passaram por um momento de deserto, de dificuldade. Então, obviamente, nos tempos atuais, nós também podemos passar pelo deserto. Estamos sujeitos a passar por isso. E pode ser em qualquer área. Área financeira, área profissional, área sentimental. Então, eu mesma estou no deserto sentimental. Só para vocês entenderem, eu estou passando pelo deserto na área sentimental. E eu já falei aqui para vocês o que é deserto. Então, eu estou em uma fase que eu estou no deserto nessa área. Eu não estou no deserto em outras áreas, mas nessa área sentimental eu estou no deserto. Então, você pode estar passando por um deserto em alguma área da sua vida e não está entendendo. Mas, a partir de agora, você vai entender que existe um propósito no meio do deserto. Deus não te coloca lá porque Ele acha isso legal, porque Ele quer te ver sofrendo. Não, gente. Ele te coloca lá com um propósito. E as pessoas, às vezes, têm essa mania de julgar, de ver alguém passando ali por uma provação e apontar e dizer que a pessoa está em pecado. Acontece muito isso. De alguém olhar e pensar, ali deve estar em pecado, deve estar aprontando alguma coisa, desagradando a Deus em alguma área, por isso que está assim. E não, possa ser que Deus foi quem colocou ela ali, naquela situação. Claro que nem todo caso, né? Foi Deus quem colocou. Às vezes a pessoa está pagando por algo que ela fez, sofrendo as consequências de algum ato, de alguma atitude, né, que ela teve. Então, possa ser que sim, mas possa ser que foi Deus quem a colocou naquela situação ali. Então Deus pode te conduzir ao deserto e ali você vai aprender muitas coisas. E eu já passei assim por outros desertos em outras áreas e algo assim nítido que para mim ficou de lição. Eu aprendi dentro do deserto a depender de Deus. Por quê? Porque quando os nossos recursos acabam, o que nos resta é depender de Deus. O que nos resta é confiar que Deus vai fazer, mesmo que você não veja, que você não entenda, você acredita e confia que Deus vai fazer. Por quê? Porque você não tem outra opção. A única opção que você tem é confiar. Então, pessoas que têm dificuldade em confiar em Deus e entregar as suas vidas nas mãos do Senhor, elas tendem a ser colocadas no deserto para poder aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. E eu aprendi isso, a viver pela fé, a entender que Deus está no controle da minha vida e isso foi forçado. Deus me forçou a ter essa confiança nele. Não foi uma coisa que eu aprendi na facilidade, não. Eu aprendi no deserto a depender de Deus. Então, se eu não tivesse passado por alguns desertos na minha vida, eu não saberia depender de Deus, eu não confiaria em Deus. Eu não teria essa confiança que eu tenho hoje em Deus. Claro que em alguns momentos tem aquelas oscilações, né? Tem momentos que eu fico meio ansiosa, preocupada com alguma coisa, e isso é normal por eu ser um ser humano. Mas
Hoje eu tenho mais confiança em Deus do que eu tinha antes de Deus me colocar no deserto. Mas eu percebo que existe um avanço. A cada dia que Deus vai me colocando em situações difíceis, em situações que eu não tenho outra opção a não ser confiar, eu vou aprendendo a confiar. Cada vez que Ele me coloca ali, eu aprendo algo novo. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, de deserto, saiba que Deus tem esse propósito de te ensinar a depender dEle. Então aproveite para aprender as lições que o deserto pode te dar. Entenda o propósito de Deus em te colocar nessa situação difícil. Não desperdice esse tempo, que não seja um tempo inútil para você, mas que de fato você entenda o propósito, que você saia mais forte dali. Outra coisa que aconteceu comigo durante o deserto foi o fortalecimento espiritual. Porque no deserto você fica mais íntimo de Deus. Você tende a buscar mais, orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, porque você tem a necessidade de fazer isso mais vezes. E talvez tenha até mais tempo, porque tem situações que as pessoas ficam sem ocupação. E eu já passei por isso, de ficar sem ocupação e eu correndo atrás de Deus, fechando as portas, porque aquele não era o tempo de eu me movimentar, era o tempo de eu ser forjada e preparada para os propósitos de Deus em minha vida. Então eu ficava ali parada mesmo e eu tinha tempo para buscar a Deus. E talvez você esteja passando por isso e não entendeu ainda o propósito. Mas se você está no deserto, aproveite para ficar mais íntimo de Deus. Busque mais, leia mais a Bíblia. Você vai ficando mais sensível também, porque quanto mais você busca, quanto mais você se aproxima do Pai, mais íntimo você fica e mais sensível à voz dele também. Então eu quero falar para você que não desperdice esse momento em hipótese alguma. Tente entender o propósito de Deus. Eu citei para vocês aqui algumas lições que você pode aí tirar durante o deserto. E não reclame, não murmure, porque assim, pare para pensar que murmurar, reclamar não vai resolver a situação. Pelo contrário, Deus não se agrada da murmuração. Inclusive o povo de Israel ficou muito tempo ali no Egito. Por quê? Porque eram murmuradores e Deus não se agradava deles por isso. Então aproveite esse tempo para se aproximar mais, para crescer espiritualmente, porque o deserto é um lugar de crescimento espiritual. Eu espero que você entenda que se Deus te colocou ali, se você está andando certo, em obediência, mas está nessa situação, saiba que com certeza Deus tem um propósito, então permita que esse propósito seja concluído na sua vida. Então esse foi o vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.